A Irani, uma empresa com extremo potencial de valorização, apresentou seus resultados de fechamento do ano de 2022 e também uma grande distribuição de dividendos. E o Banco do Brasil, via fato relevante, após ter anunciado uma grande quantidade de dividendos, também anunciou agora um JCP para esse mês de março. Nesse vídeo eu vou falar então sobre os resultados, projeções e sobre os grandes dividendos que essas empresas devem distribuir nesse ano de 2023. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Começando então com a Irani, ela é uma empresa que tem mais de 80 anos de atuação no Brasil e ela produz papelão ondulado, papel para embalagens sustentáveis e também resinas sustentáveis para venda no mercado. Ela concorre então em vários setores com a própria Klabin e após uma reestruturação ela vem apresentando excelentes resultados e vem se mostrando uma empresa excelente, estando inclusive listada no novo mercado da B3. Passando agora então para os destaques do ano de 2022 frente ao ano de 2021, a Irani teve aqui um aumento de 5% na sua receita operacional líquida em relação ao ano passado. Também teve um aumento de 8,9% em relação ao seu EBITDA ajustado e vem fazendo grandes investimentos aqui na plataforma Gaia, que é uma plataforma que vai tornar a empresa autossustentável em energia, ou seja, ela vai produzir toda a energia que ela precisa para operar. Hoje a Irani já é uma empresa que tem controle completo sobre a sua cadeia de produção, desde a plantação das árvores até a produção da celulose e então das embalagens de papel ondulado, além também da reciclagem e reutilização de aparas de papel para a produção de seus produtos. Então, com a chegada da plataforma Gaia, a Irani vai se tornar uma empresa ainda mais sustentável. Tudo isso veio junto com outros trabalhos da plataforma Gaia que buscam trazer então mais eficiência para a Irani, então ela deve se tornar tanto uma empresa mais sustentável quanto mais eficiente nos próximos anos. E nós temos ainda a cereja no bolo, que foi o aumento do lucro líquido da Irani em 2022 em relação a 2021 em mais de 32%, então a empresa vem conseguindo aumentar e muito o seu lucro ao passar dos anos. Tudo isso vem com uma dívida líquida por EBITDA ajustado de 1,38 vezes, então a empresa está extremamente confortável na sua alavancagem e nas suas dívidas, o que torna a empresa ainda melhor para se ficar de olho. Olhando agora para a comparação trimestral do quarto trimestre de 2022 em relação ao quarto trimestre de 2021, a Irani também teve uma grande subida no seu lucro líquido, sendo então de quase 36% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A Irani vem tendo então uma redução no seu preço médio de produção de papelão ondulado em relação ao ano passado, então ela teve aqui uma redução de 6% em relação ao quarto trimestre de 2021. E já na parte de papel para embalagens sustentáveis, a Irani teve então aqui um aumento nos seus preços médios das embalagens flexíveis, que foi aqui de 16,2% em relação ao quarto TRI de 2021 e de 5,3% em relação ao terceiro trimestre de 2022. Já nos preços das embalagens rígidas, teve então uma queda de 6,1% em relação ao quarto TRI de 2021 e um aumento aqui de 7,3% em relação ao terceiro trimestre de 2022. Já em relação ao seu volume de vendas, ela teve uma queda de 6,5% aqui em relação ao quarto TRI de 2021. Isso se deve realmente a um trimestre aqui um pouco mais fraco nesse ano de 2022, no geral, não foi só para a Irani, mas ainda assim ela conseguiu se manter bem em linha com o que foi apresentado no terceiro trimestre de 2022, então ela vem se mantendo aqui bem constante nos seus resultados. A boa notícia que tem ajudado a Irani a produzir com o menor custo foi aqui então a redução no preço das aparas de papel que ela usa para produzir as suas embalagens com produto reciclado, então teve aqui uma redução de 24,6% em relação ao quarto trimestre do ano passado, o que foi excelente. Então essa queda de preço faz com que a empresa consiga produzir seus produtos e vender mais barato no mercado. E além de aumentar a sua capacidade de concorrência, ela consegue também ter margens melhores. Outro ponto muito positivo aqui para a empresa é o seu endividamento em relação à sua dívida líquida por EBITDA. Então a gente pode ver aqui que em 2019 ela estava bem endividada, veio tendo uma queda aqui nos anos de 2021 até agora, então agora ela se mostra extremamente confortável com uma dívida líquida por EBITDA de 1,38. Mesmo fazendo os investimentos na plataforma Gaia, a empresa vem segurando bem aqui o seu endividamento, o que é muito importante, ainda mais agora nessa época que a gente está com uma taxa de juros um pouco mais alta. Sobre o custo médio da dívida, ela está praticamente toda em moeda nacional, o que é excelente, então a variação de câmbio aí do dólar não vai afetar a Irani. E além disso, a dívida da Irani é 85% de dívida de longo prazo, então a empresa está bem tranquila nesse sentido e tem também saldo em caixa aqui para poder lidar com essa dívida. E mais um ponto muito importante aqui sobre a Irani é o seu retorno sobre o capital investido. Então a empresa tem conseguido aqui ter retornos muito acima do custo médio da dívida e tem se mostrado uma empresa extremamente rentável após os seus investimentos. Muito interessante essa métrica aqui, a empresa é muito rentável mesmo. E essa aqui é uma das partes que o investidor mais gosta, então, o programa de recompra de ações que a Irani anunciou lá em 2022. Então, a empresa tem a ideia de
comprar até 10% do total de suas ações ordinárias que estão a mercado. E, nesse momento, ela conseguiu atingir até agora 15,13%. O programa foi anunciado aqui, então, em 18 de agosto de 2022 e a empresa já conseguiu fazer a recompra, então, de 15,13% das ações que ela anunciou. E voltando agora a falar da plataforma Gaia, que eu mencionei para vocês no começo da apresentação, a Irani já conseguiu aumentar com ela em 29% a sua produção de celulose e também teve um aumento de 23% na sua produção e também na produção de papelão ondulado. E na parte de geração de energia, ela teve aqui um aumento de 56% na geração com o projeto Gaia 1, 10% com o Gaia 4 e 33% com o Gaia 5. Então, todo esse projeto aqui tem várias fases e a empresa vem mostrando então um excelente aumento na sua produção e na sua eficiência. Portanto, a plataforma Gaia tem sido muito boa aqui para a Irani. Passando agora para a distribuição de dividendos da Irani. Ela é uma empresa que anuncia dividendos para pagar então trimestralmente e faz o pagamento rápido. Ela geralmente anuncia e já paga no mesmo mês. E ela vem mostrando aqui então, após a sua reestruturação que aconteceu lá pelos anos de 2019 a 2020, excelentes pagamentos. Mesmo pagando trimestralmente, a empresa paga aqui bons dividendos. Pagou 5,13% em 2021 e já pagou 7,94% aqui em 2022, fora o grande dividendo que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então a Irani vai pagar, conforme o seu estatuto, 25% do lucro líquido referente então ao quarto trimestre de 2022 e também 25% adicionais sobre o seu lucro líquido de todo o ano de 2022, uma vez que a sua alavancagem operacional encerrou o ano abaixo de 2,5 vezes a sua dívida líquida por EBITDA. Ou seja, se a empresa não está tão endividada no final do ano, ela paga um bônus de dividendos, que é o que vai acontecer aqui nesse caso. Isso vai totalizar, então, 8 centavos em relação ao quarto trimestre, com mais 38 centavos em relação ao fechamento do ano. Pegando esse valor de dividendos e distribuindo então pelo preço da cotação da Irani hoje, que é de R$ 7,98, a gente chega numa entrega de dividendos de 5,85% para fechar o ano de 2022. Então é uma entrega excelente aqui da empresa. Se nós formos somar com o dividend yield já pago no ano de 2022, ela vai totalizar então quase 14%. Então a empresa pagou muito bem nesse ano. Eu particularmente gosto bastante de Irani, tenho ela na minha carteira e acho ela uma empresa extremamente promissora. Então eu venho inclusive aumentando os meus aportes nos últimos tempos e tem valido a pena, ela está melhorando ainda mais as suas entregas e os seus resultados, então eu vejo a empresa com um extremo potencial. Não é uma recomendação de investimento, mas acho que vale ficar de olho nela. Então agora passando para o fato relevante do Banco do Brasil, o banco anunciou então um pagamento de JCP de R$ 0,35 por ação, e isso tudo logo depois de ter anunciado os seus resultados e um pagamento de dividendo para o fechamento do ano de 2022. Então, realmente, o Banco do Brasil vem se mostrando aqui uma máquina de pagamentos de dividendos. Como esse é um pagamento de juros sobre capitais próprios, então ele tem uma cobrança de imposto de renda na fonte de 15%. Dessa forma, vai reduzir aqui, vai ficar um pouco mais próximo dos 30 centavos o pagamento que vem líquido para o acionista. E fazendo o cálculo aqui para vocês, esse pagamento deve ser de quase 0,74% de dividend yield só no pagamento de JCP. Detalhe importante aqui para o pagamento do Banco do Brasil, que vem aumentando cada vez mais. Então, o dividend yield pago aqui no ano de 2022 foi de 12% e para o ano de 2023 deve ficar algo próximo de 10%. É possível ainda que, caso os resultados do Banco do Brasil sejam melhores, ele pague ainda mais dividendos para os seus acionistas, então pode ficar aqui próximo dos 12% também no ano de 2023. Importante lembrar também que o Banco do Brasil anuncia dividendos de forma bem recorrente. Então eles costumam anunciar aqui várias vezes ao ano, o que é muito importante e muito bom para o acionista poder estar fazendo reinvestimentos ao longo do ano. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje para vocês era isso então. Trouxe aí resultados da Irani e excelentes dividendos, e também os dividendos anunciados pelo Banco do Brasil. Coloquem aí nos comentários se vocês já conheciam essas empresas, se vocês têm interesse nelas ou se vocês investem. E também deixem aí o seu like e se inscrevam no canal para ajudar no crescimento, tá, pessoal? Muito obrigado por acompanharem, um abraço para todo mundo, tchau, tchau.